Conversar um pouquinho sobre o texto da Ribas, Educação Infantil, Desenvolvimento, Currículo e Organização Escolar. Então, lembrando, gente, que todas as vezes que a gente fala da questão do currículo, nós temos que ter como base a questão da BNCC atualmente, mas que a BNCC não descartou nenhum dos documentos anteriores. Então, a gente tem que ter sempre muito claro isso. E vai falar aqui, né, na questão do desenvolvimento. Então, se fala de desenvolvimento, quais são os autores, percursores sobre essa questão de desenvolvimento também, que nós temos, né, como base geralmente. E a questão da organização escolar, como que o professor precisa organizar essa escola, a gestão precisa organizar a escola, para que realmente o currículo funcione. Então, dentro da educação infantil, esse desenvolvimento desse currículo e a organização escolar. Então, a gente já sabe que o currículo é algo, gente, que orienta, que organiza a questão do trabalho em sala de aula. Ele vai nortear essa prática do professor, e o currículo, ele é composto por conteúdos, metodologias, objetivos, e tem sempre ali o objetivo, realmente, de desenvolver essa criança de forma integral. Então, se a gente está pensando que os conteúdos, as metodologias e os objetivos, eles vão desenvolver o sujeito de forma integral, a gente tem que entender que tem que estar contextualizado, tem que estar pertencente ao território da criança e o fazer do dia a dia de ser criança realmente. Então, vai pensar nessa criança de forma cognitiva, de forma física, de forma emocional, de forma social, porque ela é um ser integral. É importante sempre que nós, professores, tenhamos este olhar de reflexão realmente sobre os conteúdos, porque não são só os resultados ali finais que são importantes para a educação, todo o processo é importante. Então, para o professor, ele tem que ter esse olhar sempre de reflexão para realmente falar assim, eu consegui alcançar o objetivo com aquela turma. E esse conceito de currículo que a gente tem, né, ele é variado, ele é diverso, ele é constituído aí de algumas essências que permeiam hoje o debate curricular. Nós temos que entender que o currículo, ele é um programa estruturado, ele está dentro da questão dos conteúdos, das disciplinas, mas, ao mesmo tempo, ele leva ali um conjunto de experiências educativas que estes alunos vão permear dentro da escola. Principalmente na educação infantil, nós temos vários campos de experiências que vão dar subsídio para essas crianças terem essa questão desses conteúdos e dessas disciplinas. Então, o plano curricular, né, para a educação infantil tem que estar pensado sempre em objetivos gerais da etapa, da turma que ela está, da ideia principal da educação infantil realmente, as áreas curriculares, quais os objetivos gerais de cada área, da campo de experiência, quais são os blocos de conteúdos que existem dentro desses campos de experiência, e o que nós podemos falar sobre orientações didáticas e também sobre processo avaliativo dentro da educação infantil. E como que a gente elabora, né, um currículo realmente pedagógico? Então, esse currículo, ele sempre deve levar em consideração a história de vida dessas crianças. Ou seja, quais são os conhecimentos prévios que ela tem? O que faz parte da sua vida que é importante? Nós temos que sempre lembrar que as crianças, elas têm uma linguagem própria da infância, né? E essa linguagem tem que ser conversada e entendida, né, dialogada realmente com o professor, para que a criança se sinta acolhida, para que a criança se sinta protegida, segura. E a proposta, né, de que os objetivos pedagógicos sejam alcançados ali com sucesso, é sempre pensar em estratégias, em recursos, em ambientes que levem para a questão da sala de aula o cotidiano dessas crianças de educação infantil. Então, a gente vai pensar em uma sucessão de acontecimentos no decorrer da aula, que vai começar no momento que traz as informações das crianças, que a gente dialogue com ela, que a gente traga um novo repertório, para elas irem fazendo as sinapses, e isso ir acontecendo dentro do currículo realmente da educação infantil. Dentro das áreas curriculares da educação infantil, nós temos, por exemplo, identidade e autonomia pessoal. O que é isso, né? É quando nós, professores, vamos trabalhar aquela construção da identidade dele. A questão da interação com o ambiente, aonde que nós, professores, podemos intervir ou não, quando a criança vai reconhecer a questão do próprio corpo, as possibilidades e as limitações que ele tem,
E o que envolve dentro desses blocos de conteúdo? A questão do conhecimento do próprio corpo, a questão da autoimagem, a imagem de si mesmo e a imagem do outro, a questão motora, perceptivo-motora, pensando em desenvolver ali tarefas do dia a dia, os aspectos cognitivos, afetivos e a questão do relacionamento e da interação, pensando sempre nessas atividades do cotidiano, da vida cotidiana. E a questão da saúde, quais são as habilidades ali relacionadas com o cuidado de si mesmo e do ambiente? Então, quando a gente fala de identidade e autonomia na educação infantil, a gente está falando exatamente disso, da criança conhecer a si e ao outro, o espaço que ela está, essas questões afetivas, a relação que ele tem com as pessoas também. E o cuidado, né, que ela tem que ter com o seu corpo e com o ambiente. Quando a gente vai adquirindo aí identidade e autonomia, quando a gente faz realmente a elaboração ali de um currículo que pense na criança sendo criança, dentro da rotina escolar. A criança ela vai se sentindo mais confiante quando ela já tem ideia sobre qual é o desenvolvimento que ela vai ter ali, o que ela vai aprender, quais são as questões ali que estão permeando ela, quais são os desafios que estão ali durante toda a aula. Então, a criança vai se sentindo mais segura. Conforme a criança vai interagindo com o todo, né? Com a questão da sala de aula, que é o espaço, com a questão dos amigos, com a questão do parque, ou mesmo dos materiais, a gente está inserindo essa criança num contexto social. Ela está descobrindo como que ela interage como sujeito, como que ela aprende, como que é a sociedade realmente fora daquele universo escolar. E isso a gente desenvolve a questão da autonomia. Pensando ainda em outras áreas curriculares da educação infantil, a gente vai falar da descoberta do meio físico e social. O que é isso? A gente vai compreender aí a questão dos espaços, das condições, das situações e das relações, o que consiste realmente na criança e no seu conhecimento. Então, a gente vai falar sobre as relações sociais e afetivas, sobre os objetivos, sobre a questão dos animais e das plantas, as paisagens. Então, a gente vai descobrindo o meio físico e social onde essa criança está, né? No contexto que essa criança está inserida. Pensando aí em identidade e autonomia de novo, vale a pena a gente reforçar, gente, que o conhecimento do próprio corpo vai voltar a focar na questão das possibilidades e também na limitação. O que é interessante a gente pensar que as atividades, por exemplo, de práticas no parque ou atividades dirigidas, elas vão possibilitar essa questão da limitação do seu corpo, até onde ele consegue fazer determinada coisa, ou quais são as possibilidades que esse corpo realmente tem. Pensar também na comunicação e na representação. Se a gente vai falar de comunicação e representação, a gente vai falar das múltiplas linguagens que nós temos. Como que essas múltiplas linguagens, elas se relacionam com esse sujeito, essa criança, e com o ambiente também. Qual que é essa tripla função que nós temos, pensando na questão comunicativa e de representação? A questão lúdica e criativa, né? A questão da comunicação mesmo, e a questão da representação. Então, é uma tripla função que acontece no dia a dia da sala de aula. Quais são os blocos de conteúdos que a gente vai trabalhar? Linguagem oral, aproximação da linguagem escrita, expressão e produção plástica, produção e expressão musical, expressão corporal, relação de medida e representação de espaço. Então, nessa questão de comunicação, a criança ela usa diversas linguagens para representar realmente o contexto da infância. Então, ela vai pensar lá em produções musicais, em produções corporais, porque são múltiplas as linguagens do dia a dia. E o professor tem que lembrar que, em todos os momentos, ele está trabalhando com alguma dessas linguagens ou várias linguagens ao mesmo tempo, pensando aí nas propostas do currículo para essa criança. Cada bloco, gente, de conteúdo, ele é estruturado sempre com conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, essa percepção, né, de conteúdos, ele se relaciona com vários outros autores que trabalham com estes conceitos, com atividades conceituais, procedimentais e atitudinais. Pensando em atividades conceituais, nós vamos pensar no conceito, no fato, ou seja, o que aquilo representa. Então, nós vamos trabalhar formas geométricas,
por exemplo, o quadrado, o triângulo. Então, o que é um quadrado? Né? Todos os lados têm o mesmo tamanho. O triângulo tem 3 lados. Então, é o conceito. Procedimental é quando a gente usa aquele conceito que a gente aprendeu para o dia a dia. Então, por exemplo, a gente vai falar assim, olha, o pedaço de pizza, o triângulo é um pedaço de pizza. Então, a gente vai relacionar isso nos procedimentos do dia a dia também. E os atitudinais é quando os valores e as normas estão embutidas ali dentro de algum conteúdo, seja ele conceitual ou procedimental. Então, por exemplo, eu falo do pedaço de pizza, do formato em triângulo, mas ao mesmo tempo eu vou falar da questão da divisão, vou falar da questão da alimentação saudável. Então, tudo isso incorpora aí também atitudes, valores e normas. E aí, para a gente finalizar, né, essas atividades, nós temos aqui uma perguntinha para vocês. Segundo a Ribas, as áreas curriculares na educação infantil correspondem: número 1, comunicação e representação; 2, descobertas do meio físico e social; 3, identidade e autonomia. Letra A, apenas a 3 está correta. B, apenas a 1 e a 2 estão corretas. Letra C, todas estão corretas. Letra D, todas estão incorretas. E a letra E, apenas a 1 está correta. Então, se a gente vai voltar no conteúdo e relembrar, a Ribas vai falar da questão da comunicação e da representação, sim, quando ela fala dessa interlocução, das diversas linguagens que nós temos. Quando ela fala de descobertas do meio físico e social, ela também traz esse contexto de reconhecer o espaço onde essa criança está, o território onde ela está, e os espaços da escola também, sejam ele parque, sala de aula, e a questão da identidade e da autonomia, conhecer a si, o outro, e a questão do ambiente onde ele está. Então, neste caso, as 3 estão corretas. Então, a resposta correta é a letra C, todas estão corretas. Ok? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Dialogar um pouquinho sobre o livro da Ferreira, que faz uma organização com vários textos e contextos sobre o livro Palavra de Professor, Tateios e Reflexões na Prática, Freinet. Ou seja, a gente já traz aqui um princípio, né, que vai trabalhar com as ideias do Freinet. Então, quais são as principais ideias, as principais concepções que a Ferreira vai organizar dentro desse livro, que vai trazer as práticas que permeiam aí as concepções do Freinet? Primeira coisa, então, né, Palavra de Professor, Tateios e Reflexões na Prática. Este livro, gente, ele relata experiências compartilhadas, algumas reflexões sobre práticas de professores que usam a questão da concepção de Freinet dentro das escolas, e provoca ali uma reflexão sobre o que nós podemos pensar e repensar sobre a prática dentro da escola. Segundo, então, Freinet, gente, a educação ela é voltada para a vida, ou seja, tudo que a gente faz a criança aprender, nós estamos preparando ela para viver em sociedade, para ela participar ativamente. Então, o Freinet, ele defende que esse trabalho dentro das escolas deve sempre ser pensado, né, o currículo sempre deve ser pensado nas questões que essa criança possa desenvolver dentro das unidades escolares, sendo criança, dentro do contexto de ser da infância, né? Construindo a sua identidade, permeando fazeres e saberes da infância, mas como que aquilo vai desenvolver o seu potencial para viver em sociedade e participar ativamente dessa sociedade. E ele diz, né, que o trabalho faz com que o ser humano construa essa relação com os indivíduos, ou seja, ele usa a concepção que é nas trocas sociais, nas relações sociais, nas interações com as pessoas, que a gente vai realmente trazer a concepção do trabalho, fazer a questão da aprendizagem na infância. E que essas interações com a sociedade vai promovendo a cada um dos indivíduos, gente, uma estruturação da coletividade e da democracia. Então, ele fala assim, se nós prepararmos as crianças neste contexto coletivo, onde ela aprenda a escutar, onde ela aprenda a ouvir, onde ela possa falar, onde o outro vai ouvir a fala dela, onde ela vai ser respeitada e vai respeitar,
a gente começa a construir uma sociedade mais democrática. Então, dentro dessa visão, dessa questão, qual seria o papel principal da escola? É inserir essa realidade social na vida da criança, da onde essa criança já está. Então, dessa forma, a escola vai fazer o quê? Preparar essa criança para o futuro, e sendo que essa criança seja capaz de transformar a sociedade em que ela vive. Qual é a proposta de Freinet, né? As propostas que nós temos dentro da concepção de Freinet, elas vão se basear, gente, em princípios que a educação tem de construir algo junto. O que é isso? Pensar numa educação de qualidade, uma educação realmente que seja importante para a questão dos meios e das diferenças, pensando nas questões das particularidades de cada um dos indivíduos. Então, ele reconhece as diferenças, ele potencializa, né, a questão do que essa criança, até onde essa criança pode chegar, e ele percebe também as particularidades que cada criança tem nesse processo de aprendizagem. Então, é um modelo de educação que tem o objetivo ali de oferecer às crianças, aos estudantes, uma educação voltada às necessidades das práticas vivenciadas no dia a dia. Então, a gente vai levar em consideração a vida, né, a história de vida de cada uma das crianças, o meio onde ele vive, qual é a comunidade que ele está inserido, qual é o papel, né, que ele tem nessa sociedade, e, com isso, qual é o papel que o professor tem como mediador deste conhecimento. Como que o professor precisa conhecer a realidade dessas crianças para mediar este conhecimento e fazer as relações. Então, a gente vai contribuir para a construção dessa personalidade dessa criança, utilizando o quê? A questão das vivências, dos campos de experiências que são realmente concretas, que fazem parte do seu dia a dia, e claro que isso vai ser mais significativo para o seu aprendizado. Então, para que haja uma aprendizagem realmente significativa, o professor, junto com a criança, vai relacionar as vivências aos conhecimentos. Então, é muito o que Vygotsky fala da questão das sinapses, como elas vão acontecendo, dessa relação com o outro. Então, o professor precisa entender esse contexto para fazer esta relação. Então, são abordados, geralmente, temas próximos da realidade dessa criança para construir a questão da assimilação. Então, quanto mais vivências essa criança tiver e mais relação com a questão da prática do dia a dia dela, mais resultados positivos de aprendizagem essa criança também vai conseguir. Então, se a gente vai basear, né, a nossa base vai ser a realidade dessas crianças, nós temos que fazer o quê? Proporcionar atividades para as crianças, para os adolescentes, que passem pela questão do pensamento, mas o pensamento com base na sua vida. Ou seja, a gente vai permitir que as crianças se expressem, seja de forma escrita, verbal, pelo desenho, né? Conhecendo artistas do seu território, fazendo debates. A gente vai permear ali as diversas linguagens para que ele exercite ali a questão da criatividade dele, para que ele exponha a questão dos seus sentimentos, das suas emoções e faça ali uma reflexão também sobre a prática dele, pensando na questão da relação do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, o movimento dessa escola moderna que foi criada por Freinet tem o objetivo de uma educação livre e democrática, que ela permite à criança ser protagonista, gente, do seu próprio conhecimento, ou seja, o conhecimento já está na criança, o professor só vai mediando esse conhecimento. Então, permitindo que o educador tenha um olhar especial para cada uma dessas crianças, para cada um desses estudantes, para as realidades dele, e, ao mesmo tempo, o professor vai pensar o quê? Em materiais, em espaços, para proporcionar a questão do conhecimento maior, com maior campo de experiências para eles. Então, nesse sentido, as aulas ali, pensadas e planejadas pelo professor, têm que vir com foco no quê? No interesse das crianças, tem que desenvolver a questão da autonomia, da reflexão, da comunicação, da responsabilidade, da afetividade, da expressão, e são fatores, gente, indispensáveis para viver em sociedade. Então, para viver em sociedade, a gente precisa ter autonomia, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter afetivo, a gente precisa refletir sobre os atos. Então, a partir do campo de experiência da criança, né, do centro de interesse dela, a gente vai permeando situações para construir e fazer com que ela se desenvolva. E a educação é voltada sempre para o aluno, sempre para a criança.
Então, a escola, ela propõe ali que o planejamento do professor seja voltado nessa dimensão social, pensando no que as crianças são capazes de agir, no sentir, como que eles atuam com a realidade, com as vivências em diferentes contextos. E aí, segundo a Ferreiro, quando ela estava lá pensando nessa organização do livro, ela vai falar dessa metodologia e não pensando no ensino que é baseado em tarefas repetitivas e cansativas que nem as crianças costumam fazer geralmente, principalmente no ensino fundamental. Ela fala que a repetição e a forma mecânica de ensinar são características de um método tradicional. E o Freinet já trabalha com aulas mais focadas na questão construtivista, pensando em jogos, em métodos lúdicos, em conteúdos aplicados, né, de forma não tradicional, e fazer parte ali da sua pedagogia de contexto e realidade desses estudantes. Então, para que haja o aproveitamento de tudo que essa criança vai aprendendo dentro desse ambiente escolar, essa pedagogia de Freinet, ela é fundamentada em 4 eixos. O eixo da cooperação, da comunicação, da documentação e da afetividade. Então, esses 4 eixos, eles vão auxiliar ali para que os objetivos lançados por esse professor sejam alcançados. Então, esses 4 eixos, eles são norteadores do currículo. E essa cooperação ali, que são de todos, né, que desenvolvem essa tarefa, elas permeiam a questão da comunicação. Como que essa comunicação aconteça para que todo mundo entenda, para que todo mundo chegue num bom senso? E como que a documentação e o registro faz parte também disso? Como que isso é estabilizado? Como que essas crianças vão se desenvolvendo, vão tendo a questão dos objetivos e dos seus conhecimentos aprimorados? Então, dentro de outros fatores que nós temos aí, pensando nas práticas, né, de Freinet, nós temos que as crianças precisam realizar rodas de conversa para troca, a questão das interações, a fomentar, o professor tem que fomentar essa troca de informação entre eles, permitir que todas as crianças com as suas características sejam envolvidos naquele processo, que todos eles sejam escutados, que sejam potencializados a questão da escuta para essa criança, principalmente quando é um assunto, né, que é do território dele, então a gente tem que permear que ele fale sobre aquilo. Estudos do meio. O Freinet, gente, ele fala muito dessa questão da aula passeio. Então, aonde as crianças elas vão interagir com outros tipos de ambientes, e nesses ambientes elas vão estudar, elas vão pesquisar, elas vão relacionar com conteúdos já estudados anteriormente. Então, as aulas passeios, a excursão, o estudo do meio, é uma proposta aí do Freinet também, e que o espaço sala de aula, né, que é o espaço de aprendizagem, pode acontecer não somente dentro desse espaço quadrado da escola, mas em qualquer situação. Por isso que falar que os passeios, eles vão ajudar essas crianças a relacionar essas experiências que elas já trazem com elas, esses conteúdos que são propostos, eles vão interagindo de forma interdisciplinar dentro desses espaços, eles vão relacionando diversos conteúdos e diversas disciplinas ao mesmo tempo. Então, ele reforça essa importância da gente trabalhar com contextos fora do espaço de aula, fora do espaço da escola, né, como espaço de aprendizagem. E aí, nós temos aí uma perguntinha para a gente finalizar este livro. O movimento da escola moderna, criada por Freinet, tem como objetivo uma educação livre e democrática, que permita à criança ser protagonista do seu conhecimento, permitindo que o educador tenha um olhar especial frente à realidade dos alunos e propondo materiais, condições e locais que proporcionem um conhecimento maior aos alunos. Nesse sentido, uma aula centrada no direito da criança propiciam a elas desenvolverem o quê? 1, autonomia. 2, reflexão. 3, comunicação. 4, responsabilidade. 5, afetividade. 6, expressão. Quais as alternativas que estão corretas? Então, vou voltar só aqui para vocês entenderem. Quando a gente está falando das concepções de Freinet, e com as aulas centradas no quê? Na questão do protagonismo, da criança aprender a fazer dentro do contexto que ela tem. Que a criança é vista pelo professor como aquele que é potente, aquele que consegue resolver situações problema.
e o professor pensa na questão do material, dos locais, das relações, ele vai propiciar a autonomia, a reflexão, a comunicação, a responsabilidade, a questão da afetividade, a questão da expressão, ou seja, ele permeia tudo. Então, neste caso, gente, o item 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, todos eles estão corretos. Todos eles são aí fomentados durante essa pedagogia, pensando aí nas concepções de Freinet, ok? Muito obrigado e até a próxima.